Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, Glauco, Felipe e Renato. Como estamos? Você viu a avaliação do Juliano aí sobre o PSOL, né? E você que foi presidente, você é dois ex-presidentes do PT e do PSOL aqui. Você que foi presidente do PT por muito tempo, também, Ricardo, como que você está avaliando o resultado eleitoral do PT e até das esquerdas, fica à vontade, nesse processo eleitoral? Eu acho que o PT pode, por um lado, comemorar, porque cresceu o número de vereadores, cresceu o número de votos para prefeito e para vereador. Não ocorreu a mesma coisa com o PSOL, com o PCdoB, com o próprio PDT também não ocorreu isso, com o PSB também não houve. O PSB teve uma evolução significativa, parecida com a do PT em termos de número de votos. Mas, assim, do total da esquerda, dá para dizer que a esquerda não teve um desempenho brilhante. Não teve um desempenho que nos permita, digamos, fazer avaliação muito positiva. Não devemos ser derrotistas, mas trabalhar com a visão de que a esquerda poderia ter ido além se houvesse um ambiente em que nós conseguíssemos demonstrar claramente quais são os avanços, tanto que já fizemos nos municípios, quanto que nós podemos fazer governo federal e governos municipais trabalhando de conjunto. Se pegar o número de prefeituras, embora tenha crescido, está muito concentrado no Piauí, no Ceará e na Bahia. É bom a gente olhar esses números e também muitos pequenos municípios, o que não é ruim, mas, obviamente, é mais limitado do que crescer as cidades polo, que influenciam toda a região. Ainda temos segundo turno em Pelotas, temos segundo turno também em Porto Alegre, segundo turno também em Natal, mas digamos, é um resultado que não deve ser nem tratado negativamente, nem euforicamente. O nosso crescimento é um crescimento moderado. Se comparar com partidos da centro-direita, por exemplo, o MDB teve um crescimento de 38% dos votos para vereador, o PSD 37,8%, o PL 92%, republicanos 56%, ou seja, nós crescemos menos do que o centro e menos ainda que a direita. Muito bem, Glauco. Boa tarde, Jaberson. Inclusive, lembrando, né, que esse crescimento que o PSB teve foi muito em função de uma transferência na prática, né? Porque ali no Ceará houve o PDT acabou derretendo, né? Porque o grupo do Cid Gomes, do Cid e do Ivo saiu do partido, foi para o PSB, então o PSB virou o grande partido da família Gomes, o Ciro acabou ficando isolado ali, o PDT só com 5 prefeituras no Ceará. Agora, Berzolini, você foi, além de presidente do PT, você foi ministro em gestões do Lula, também em gestão da Dilma Rousseff, e sempre que tinha ali eleição municipal, quer dizer, você participava das discussões a respeito de que impacto uma eleição municipal pode ter na eleição de 2 anos, né? Porque sempre esse tem sido o foco do PT, né, do que pode acontecer nas eleições nacionais. Então, eu queria saber se existe essa relação direta ou se, na verdade, ela acaba sendo exagerada conforme a análise e o que essas eleições podem projetar para 2026. Então, são eleições muito diferentes. A eleição municipal, uma boa parte do componente tem a ver com o desempenho de quem está na feitura, seja nosso ou na oposição. Ou seja, a reeleição é muito forte, a emenda PIX teve um papel muito pesado nessa eleição. São fatores que não têm a ver com o embate político nacional. É claro que alguma influência tem, porque você aumenta o número de vereadores, cada vereador é um mandato, onde tem assessoria, tem uma assessoria que ajuda a organizar as lutas populares, mas não dá para traçar nenhuma correlação direta. O que é importante perceber é que nós não elegemos nenhum prefeito de capital e elegemos poucos prefeitos de cidades polo.
que, obviamente, são prefeituras que irradiam, a partir, inclusive, das emissoras de televisão locais, que são retransmitidas para toda uma região. Então, eu não creio que haja uma relação direta, mas, obviamente, alguma relação é. Por exemplo, o PL, com o crescimento que teve, o PSD do Kassab, são partidos que vão chegar em 2026 melhor estruturados. Por exemplo, o Kassab fala que o compromisso dele é com o Tarcísio, o que quer dizer que ele tem um compromisso com o Tarcísio para o governo estadual, mas o Tarcísio terá um candidato a presidente, se não for o próprio candidato a presidente. Então, essa rede de prefeitos e a rede de vereadores conta como infraestrutura, chamada infantaria, né? O pessoal que faz o trabalho de base, que se empenha mais ou menos na eleição estadual e na eleição municipal. Aí o Lula vai ter um papel fundamental, que é como o governo chega em 2026. Se chegar muito bem na economia, nos programas implantados, terá uma força gravitacional grande. Mas hoje, é só ver a eleição de São Paulo, nós temos um bloco que é coordenado pelo Tarcísio, com partidos de todo o centro-direita, e temos, do outro lado, o nosso Guilherme Boulos, com os partidos basicamente do campo popular. Então, é importante ter essa noção do que o que está acontecendo em São Paulo pode se reproduzir na eleição nacional. Não quer dizer que vai, mas pode se reproduzir. Felipe, você está sem som. Pronto, voltou agora. Presidente, deixa eu pegar uma carona na pergunta do Glauco e ainda abordar a consequência das eleições municipais para 2026. O Glauco tem toda a razão ao falar sobre essa influência direta. Eu, pessoalmente, dei um diagnóstico aqui, discutimos com o Juliano, de que quem venceu não foi o Centrão, foi o orçamento secreto, foram as emendas PIX. Para mim, esses são os vencedores da eleição municipal, que turbinaram prefeituras. Mas a gente vai ter um cenário que, na minha opinião, em 2026, já externei isso aqui na Fórum algumas vezes, a eleição tão importante quanto a da presidência da República é a do Senado Federal. Porque se o bolsonarismo controlar o Senado Federal, pode fazer impeachment de ministro do Supremo, pode dar um golpe dentro, a partir das próprias estruturas de Estado. E aí eu sempre fui um defensor de que os setores progressistas tivessem candidatos a prefeituras importantes, mesmo que perdessem, porque esses nomes teriam cacife para depois concorrer ao Senado. E aí, como você foi presidente de partido, eu queria um diagnóstico teu, se há essas novas lideranças ao longo do país, nos estados, se você consegue enxergar, e aí eu não estou falando só do setor progressista, mas até mesmo de setores que não são progressistas, mas que compõem com o governo Lula, para poder evitar que esses 2/3 do Senado que serão renovados em 2026 caiam nas mãos da extrema-direita. Você consegue enxergar isso, Ricardo? Eu consigo enxergar que nós temos uma tarefa imensa pela frente, que é meticulosa, detalhista, que é mapear o quadro da eleição do Senado e verificar quais são as decisões a serem tomadas. Por exemplo, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, PV, o que tem de efetivo, que tenha potencial, para evitar que se lance candidato apenas para dividir nosso campo. Depois, qual é a banda do MDB que nós podemos contar para esse esforço democrático? Porque isso é uma questão não é de esquerda ou direita, é uma questão de preservar o papel do Senado na estabilidade democrática. Então, a banda do MDB, a banda do União Brasil, a banda até do PP, eventualmente, que possa estar empenhado com essa agenda. Porque o Senado é uma eleição que, embora partidária também, já tem muito de individual, né? Já tem muito da liderança pessoal. Então, mapear para que tenhamos, nas 2 vagas, em todos os estados, candidaturas competitivas e que possam compor direita e centro, melhor, esquerda e centro, contra a direita bolsonarista. Esquerda e centro, e aí a agenda econômica, por exemplo, ela é mediada. Porque, obviamente, como eu estava dizendo o Juliano agora há pouco, para fazer a disputa majoritária, é preciso lembrar que o voto de esquerda é minoritário no Brasil. Assim como o voto da direita
bolsonarista ou parecida, também é minoritário. Então, ter capacidade de compor com o centro, compor com o PSD do Kassab, ou seja, não deixar o PSD refém do Tarcísio. É bom lembrar, em Minas, o ministro de Minas e Energia do Lula é do PSD. O presidente do Senado, que tem um bom diálogo com o Lula, é do PSD. Então, o Lula tem habilidade de sobra para, junto com o PT, junto com os partidos da nossa base, buscar compor esse mapa. Vai ter eleição no PT, então vai ter um período aí que a direção é renovada, mas não pode parar de fazer isso por causa da eleição do PT, não. Tem que ter um staff que cuide disso permanentemente, dialogando desde já, em cada estado, quais são os potenciais candidatos do PT, da esquerda e do campo democrático. Ô, Ricardo, numa eleição de meio termo, como se chama nos Estados Unidos, quando o resultado é muito, ou é ruim, ou não é o esperado, tal, o governo central reforma o ministério, o gabinete, dá um toque, né, faz um rearranjo. É hora da reforma ministerial? Chegou a hora da reforma ministerial? Eu creio que meio de governo, independentemente da eleição, é um momento de repensar se está tudo rodando bem, quem é que já está com algum nível de desgaste, pode assumir outra tarefa. É o momento de o presidente Lula ter que se debruçar sobre as alianças, verificar o compromisso de cada partido que está na base do governo e proceder, eventualmente, uma reforma. A abrangência dessa reforma vai depender de muitos fatores, mas eu creio que até para o vigor do governo é importante ter uma mexida de meio de mandato. O Lula fez, no primeiro ano de mandato, em 2003, no final de 2003, ele fez uma mexida, trocou vários ministros, inclusive eu fui da Previdência para o trabalho naquela reforma. O Jacques Wagner saiu do trabalho para o Conselhão, e o Tasso Genro estava no Conselhão, foi para a Educação. Então, foi uma mexida de primeiro ano, porque o Lula sentiu necessidade de fazer. Agora, eu acho que é hora de pensar o seguinte: qual é o time que vai até a eleição? Estou te perguntando isso porque eu fico pensando assim, se o Boulos não ganhar a eleição para prefeito, seria um nome para ir para o ministério, para ter cancha política e ganhar, digamos, um tipo de experiência executiva que ele não vai ter, talvez, na eleição agora? É um quadro que não poderia ficar pelo caminho. Deixa o Boulos lá de deputado, e a gente fica sem muitas alternativas. E outros nomes que vieram bem nas eleições municipais, que poderiam assumir cargos não ganhou, mas, representou, fez de outros partidos, pensando nessa acomodação, inclusive, olhando para a correlação de forças. Quem vai com o Tarcísio? Beijo, fica. Vai para o outro lado. Vamos pegar dos partidos aqueles que vão estar conosco, né, no futuro breve. Faz sentido para ti isso, Ricardo? Primeiro, eu acho que o Boulos tem todas as condições de ganhar a eleição. É preciso entender o seguinte: os votos do Marçal não são votos necessariamente de direita. É uma outra característica que precisa ser compreendida. É um discurso específico feito por um determinado tipo de eleitor e que acabou arrastando pessoas que não queriam votar nem no Boulos no primeiro turno, nem no Nunes, nem na Tabata. A Tabata também teve um pouco desses votos. Quem não quer votar nem no candidato apoiado pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio, nem no candidato apoiado pelo Lula. A reforma tem que levar em conta, primeiro, pessoas que tenham capacidade de fazer essa disputa política, a administração, a gestão do governo, e da outra questão é projeto futuro, ou seja, se a pessoa vai estar em 2026, em qual situação? Vai ser candidato a deputado, ou não vai ser candidato a nada para ficar no governo?
senador. A função ministerial é um misto de projeção com compromisso com um bom desempenho para ajudar o conjunto do governo e para ajudar a gestão da sua pasta. Então, assim, eu não quero, obviamente, ficar entrando em nomes, porque seria indelicado, mas tem gente de qualidade na Câmara, no Senado, tem gente de qualidade que foi ex-prefeito, ou seja, é plenamente possível fazer uma reforma. Agora, quem sabe como deve ser essa reforma, evidentemente, é o presidente Lula. Ele que tem que fazer as suas escolhas, tendo em vista que acabou a eleição municipal, acabou o segundo turno, abre praticamente um processo de campanha eleitoral, mesmo sem ter o prazo da campanha, sem ter convenção. Isso é a luta política aberta pela sucessão do país. Buenas. Felipe, Glauco, fiquem à vontade aí para... Eu ainda vou insistir na questão do Senado, viu, Renato? Porque eu vejo nomes aí que foram surpreendentes para mim, não sei se para o Ricardo foram, mas, por exemplo, a Adriana Corse, mesmo não tendo ido para o segundo turno, teve 24% dos votos em Goiânia, tradicionalmente um reduto da direita. 24%, é um quarto do eleitorado da capital. É importante. Ela poderia ser um quadro preparado, não precisa ser um ministério, mas é um quadro que pode disputar uma eleição para o Senado. Cuiabá, o Lúdio teve 28% dos votos. Cuiabá, gente. Cuiabá, ele está no segundo turno, tem uma eleição difícil, mas caso não vença, é um quadro que tem que ser valorizado. Então, eu discordo dos diagnósticos que dizem que não há renovação dentro do PT. E parece que a gente viu renovação em algumas cidades aí e muito boas. A Natália tem todas as condições de vencer em Natal, deve vencer. O Evandro Leitão deve vencer em Fortaleza. Então tem uma renovação. Mas eu queria pegar a prefeita de Contagem, a prefeita de Juiz de Fora, são grandes cidades metropolitanas de Minas Gerais que foram reeleitas com uma boa votação. Tem uma renovação, sim. Agora, aliado a isso, Ricardo, que você mencionou, de trazer setores do MDB, do União Brasil, para formar essa frente, há que ter no governo, não necessariamente numa reforma ministerial, mas algumas funções para contemplar essas lideranças que emergem nessa eleição municipal, mesmo que não sejam vencedoras. É isso que eu queria ouvir de você, como partido ou como governo, você foi governo também, esteve no governo como ministro, se pode fazer uma valorização desses quadros que surgem, que renovou, sim. Eu discordo dos diagnósticos que dizem que o partido não tem renovação. É só ver o exemplo, por exemplo, da eleição para o governo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em 2022, que o Edgar Preto saiu bem votado e hoje está na CONAB, exercendo uma função importante. Tem a ver com a agricultura, o pai é filho do Adão Preto, né? Então é um exemplo de renovação. É claro que nós gostaríamos que o PT renovasse mais rápido, nos parlamentos e nos governos, mas a renovação, o caso da Bonavides, é um exemplo concreto de uma pessoa, uma liderança jovem, que está disputando de igual para igual a Prefeitura de Natal. Venceu o Cadoca. Exatamente. Se você pensar o que aconteceu em Goiás, nós tivemos uma liderança que já não é tão nova, que é o Gomide, muito bem em Anápolis, e a Adriana Corse, muito bem. A Adriana Corse é um nome que tem que ser trabalhado para o Senado. Pode ir para o governo ou não, pode ser líder do governo, pode ser vice-líder e ter um destaque de relatoria e tal. Isso é um planejamento partidário elementar. Agora, o importante é lembrar que nós ainda não saímos, isso é importante a gente destacar, não saímos do quadro de enfrentamento do campo autoritário e fundamentalista com o campo democrático. Qual é o tamanho do campo democrático? A gente vai ter que medir com todo o cuidado. Por isso que eu falei da eleição de São Paulo, que me preocupa justamente aquela frentona do Ricardo Nunes, porque é uma frentona que pode se reproduzir mais para frente. Eu até ontem ouvi do Ricardo Nunes falar que, tentando caracterizar o Boulos como extrema-esquerda, o Boulos não pode cair nessa discussão, porque tem que discutir a cidade de São Paulo, tem que discutir a tragédia que está a saúde em São Paulo, a zeladoria,
questão da coleta de lixo, da limpeza dos parques públicos, da manutenção, que eu sei que está, pelo relato de pessoas que eu convivo, que está muito ruim. Então, a cidade de São Paulo não é a propaganda do Ricardo Nunes, não pode cair nessa discussão, é direita, é esquerda, Vamos implementar transporte público, saúde, educação, meio ambiente, a questão da segurança pública no que cabe ao município, porque, obviamente, a situação não é boa, tanto é que o Nunes, mesmo com o tempo de televisão monstruoso, e com essa aliança enorme, cheia de candidatos a vereador, ele teve uma votação muito aquém do que a estrutura que ele teve à disposição. Berzolini, você falou no começo da sua fala, aqui na participação no Fórum 11:30, a respeito do governo Lula, dele ter índices econômicos bons, e são bons realmente, projeção de crescimento de 3%, índice de desemprego em queda, tem diversos fatores, investimento, tudo indo bem, mas que isso ainda não reflete na opinião do eleitorado. E quando a gente vê principalmente as pesquisas de avaliação nas grandes cidades, a avaliação negativa acaba sendo maior do que a positiva, a despeito desses dados da economia que são bons e outros dados do governo também na área social que são bastante alvissareiros, pelo menos, né? A que você atribui isso e o governo vai ter que aprofundar algumas linhas específicas para melhorar essa relação, né? Que as pessoas consigam enxergar o governo como um governo bom, de fato? Nós precisamos entender que o Brasil é um país muito desigual. Ou seja, o Brasil, embora tenha uma economia entre as 10 maiores do mundo, na renda per capita ele está lá para cima do 60º lugar, e no índice de Gini acima de 80. O Brasil só tem uma desigualdade menos ruim do que 7 países da África. Mesmo depois de 12 anos de governo, os últimos um ano e meio da Dilma foram praticamente de administrar a crise, mas 12 anos de bons governos nossos. Então, muitas vezes, o discurso do governo de que, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, soa até como falso para uma parte da população que não está vivendo essa realidade, que sofre muito com o transporte público, que sofre muito com a falta de renda, uma renda média baixa. Então, é preciso, inclusive, calibrar o próprio Lula. Eu sei que ele faz isso com a melhor das intenções, mas calibrar para não parecer que você está vendendo uma realidade que não existe. E mostrar que tem um longo caminho pela frente para reduzir essa desigualdade e fazer os direitos sociais chegarem a todos de fato. Você pega a situação da insegurança pública hoje. Então, achar que vai refletir dados econômicos positivos, e são positivos, dados sociais em evolução, diretamente na aprovação, principalmente porque a nossa comunicação não está exatamente boa. Quando eu falo de comunicação, não é só publicidade, é a estratégia de redes sociais, é a fala dos ministros, é a presença pública dos ministros nos estados, para poder fazer, efetivamente, essa disputa. Então, desse próximo um ano, que é o ano que conta, na verdade, para melhorar essa avaliação, se eu fosse o presidente Lula, eu faria hoje, terminado o segundo turno, ou mesmo antes de terminar, fazer, digamos, montar um dispositivo na presidência para pensar ações de comunicação e ações de governo, ou seja, ou lançamento de novos programas, ou propagação. Vou dar um exemplo para vocês. Foi lançado no começo do ano, por decisão, incluindo o Supremo, que instou o governo a fazer isso, com a presença do padre Júlio, com a presença de muitas lideranças de moradores de rua, um programa com recursos, salvo engano, de mais de R$1 bilhão para a população de rua. Eu tenho perguntado a companheiros do governo, escuta, como é que está? Porque não se vê, visualmente não há mudança. Pode ser que esteja em curso todas as ações, mas não chegaram ainda a produzir mudança. Estou dando esse exemplo, mas isso vale para várias outras coisas que o governo faz de bom e que não é ainda visível pela população. Aí o discurso muito positivo pode soar falso para um eleitor médio que não está a fim de
que não é eleitor do Lula, mas também não é do Bolsonaro, não é da direita nem da esquerda, é um eleitor que quer ver, digamos, a evolução da vida nos seus aspectos mais cotidianos. Ricardo, vai ter PED do PT agora, né? Você, como já disse aqui, você já foi presidente do partido. Esse é um processo aí que está sendo adiado, né? Já era para ter acontecido. Foi prorrogado em 2 anos. Né? Foi prorrogado em 2 anos. Eu, sinceramente, não entendo por quê. Eu achei... Enfim, mas você deve ter uma explicação melhor que eu. E assim, essa renovação tão falada, ela não tem aparecido muito na direção do PT, é uma direção envelhecida. Não é hora de colocar uma juventude dentro dos espaços verdadeiros de poder no partido? Eu acho fundamental mesclar quadros experientes com quadros mais jovens, também com experiência estadual, municipal, para ir promovendo essa renovação. Eu, pessoalmente, sempre fui um crítico disso. Você sabe que eu quando era presidente, eu questionava aspectos da nossa própria gestão. Cheguei a produzir documentos falando do risco que o PT tinha de cair nos vícios da política tradicional. Em 2008, eu produzi um documento que falava disso. Falava que tínhamos que combater dentro do partido o clientelismo, o assistencialismo e o empreguismo. São 3 fenômenos da política institucional que contaminam a vida do PT. Eu falava que você não queria responsabilizar ninguém, porque eu também era deputado, tinha mandato, mas o PT não pode ser uma federação de mandatos. O PT tem que ter, digamos, a vibração da militância para além dos mandatos das correntes. As correntes políticas do PT, da minha opinião também, hoje eu não estou em nenhuma corrente, eu sou um cidadão desacorrentado. Estou dizendo há algum tempo que as correntes políticas do PT, muitas vezes, simulam um debate político, mas com acordos de composição de direção feitos mais para adiar o problema do que para enfrentar o problema. Então, eu, pessoalmente, a minha única disposição hoje em relação ao partido é ajudar no debate, porque eu acho que o debate é necessário e o PT está com 44 anos, portanto, está chegando num período da vida que precisa se repensar enquanto forma de organização. Inclusive, ter um projeto organizativo que seja voltado para a base e gastar o fundo partidário mais na base do que na cúpula. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu já falei em muitos momentos com lideranças do PT de que é preciso repensar o financiamento das atividades partidárias com base no instrumento que se consolidou e ampliou, que é o fundo partidário. Se não for tratado bem no campo da esquerda, vai virar uma espécie de imposto sindical dos partidos. Vai burocratizar as máquinas e não ser usado para, efetivamente, impulsionar a luta social. Perfeito. Se não, Felipe e Glauco, se tiverem mais alguma questão, senão a gente já passa para o Ricardo fazer o encerramento dele. Vamos deixar o Ricardo encerrar, então. Se tiver algum destaque especial. Dizer para o povo que está assistindo que segundo turno é fundamental para melhorar a foto da eleição. A vitória do Boulos de São Paulo é fundamental. Nós tivemos um resultado que não foi bom na Câmara Municipal, então precisamos, com a vitória do Boulos, a gente cria um ambiente, digamos, de uma gestão democrática e popular, como foi da Marta, do Haddad e da Erundina. E as demais, né? Maria do Rosário, Natália, as do interior do Brasil. Vamos lutar para sair dessa eleição com a foto ainda melhor. Já crescemos um pouco, mas é preciso crescer mais. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, um abraço para vocês.